Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Sou Matheus, responsável pelas Zeros. E hoje a nossa aula aqui, nosso momento, vai ser para falar um pouco sobre um dos critérios do sistema de gestão lixo zero. Esse critério, ele tem uma importância por conta dele ter uma grande pontuação na etapa da certificação, da auditoria. E também tem alguns pontos aqui que eles vão um pouco diferenciar um pouco do PGRS e outros que vão fazer relação mesmo com o PGRS, e por isso a gente está trazendo a parte, porque é um dos critérios que o pessoal mais tem dúvidas, e também tem mais importância porque conseguindo alcançar uma nota boa nesse critério já está falando aqui de 35% do alcance, né? Então, antes falando um pouquinho, né, a Zeros hoje é uma instituição que está representando metodologias de impacto, e a gente traz essa frente de educação, onde já atendemos diversas empresas no Brasil todo, diversos profissionais, e nosso objetivo é transformar os profissionais ambientais, né, para que eles possam atuar mesmo pela sustentabilidade, em uma transformação de fato concreta, com metodologia e tá nessa cooperar com essa transição para uma iniciativa para empresas, para um planeta mais de baixo carbono, de uma economia circular, de reduzir impacto, né? Então, a gente quer tá trazendo essas trilhas aqui, tá trazendo outros profissionais justamente para cooperar com com todos, né? Bom, o, o critério de planejamento está aqui, a gente falou um pouco, né? Na aula passada a gente falou sobre todos os critérios, então falamos sobre os 7 critérios que tem na metodologia da Global Zero Waste, que é a norma, né? O sistema de gestão de lixo zero. E ele está dividido aqui nesses pontos, né? Na identificação de riscos e oportunidades, identificação de materiais, peças e produtos, e fazer uma correlação com os 9 Rs da economia circular, de buscar iniciativas, né? De colocar esses produtos e materiais, insumos dentro dos 9 Rs. Identificação de geração de resíduos sólidos, né? Requisitos legais também, redução e reutilização e reciclagem. Então, são esses 6 tópicos que a gente aborda dentro do planejamento. E hoje aqui a gente vai trazer em específico a questão da identificação de riscos e oportunidades, a geração de resíduos sólidos e algumas ferramentas para cooperar com isso, né? Então, vai ter uma ferramenta também para cooperar com a identificação de riscos e oportunidades, uma ferramenta para cooperar com a geração de resíduos sólidos, e também um índice muito importante na questão da reciclagem, que é o índice real e geral de reciclagem, que é um dos critérios dentro do sistema de gestão de lixo zero, que é um critério muito importante. Dentro da, do planejamento, a gente tem essas questões que justamente elas servem, né, para aumentar a eficiência, né, das empresas, tornar mais organizado, mensurar todo o processo. Então, é, o- por conta do planejamento ser 35%, ela se torna importante, e também porque ela ajuda a antecipar riscos, a definir metas, a criar indicadores, né, mais fáceis, mais mensuráveis, né? Então, o planejamento é justamente quando a gente coloca o conceito lixo zero e começa a tornar em ações concretas, né? Então, porque se a gente não tiver metas, se não tiver bons indicadores, tem chance do sistema não ter uma boa destinação, né? Não tem um bom foco, né? E um dos pontos aqui que são importantes é que a gente vai entender os tipos de resíduos, né? Que são, que são gerados. Tem também as questões internas e as questões externas, e o posicionamento de mercado. Quanto aos tipos de resíduos, são o padrão, né? Então, recicláveis, não recicláveis, orgânicos, os não recicláveis, os rejeitos, né? Os perigosos. As questões internas podem ser a questão de processos, de cultura, de recursos, de pessoas. Questões externas podem estar relacionadas ao mercado, à legislação, à imagem
da empresa, aos fornecedores, aos stakeholders de maneira geral. E o posicionamento de mercado é a questão de como que a empresa é percebida no setor em relação à sustentabilidade. E o planejamento disso, embora muitas vezes esteja algo mais a nível de marketing, de diretoria, dentro de um processo de gestão de resíduos é extremamente importante ele estar sendo planejado também, porque aqui é onde a gente vai conseguir realmente trazer os bons indicadores para o pessoal lá do marketing, né? Para a empresa, o resultado mesmo das diretrizes que foram traçadas na política da empresa, né? De colocar em prática isso. Então, nesse momento do planejamento é onde a gente coloca, então, isso para, né, traduz isso dentro do dia a dia da gestão de resíduos. Bom, só reforçando, quem tiver pergunta, é, fica à vontade aqui. Quando eu tenho alguém que faz pergunta, aparece o chat aqui para mim, tá bom? Então, começando aqui, primeiramente com a questão dos riscos internos, né? São várias questões de riscos internos que eu coloquei aqui, né? É, geração elevada de resíduos, falta de conscientização, falta de capacitação, falta ou falha da medição, né? Então, discutir um pouco sobre isso, né? Hoje, internamente, na verdade, são muitos os riscos que podem fazer com que uma gestão de resíduos é, tenha problemas, né? E quanto menos as pessoas sabem o que tem que ser feito, menos elas têm consciência que elas precisam fazer isso, né? E menos informadas elas são, pior vai ser o resultado da geração de resíduos e também da gestão de resíduos. Então, assim, os três, vamos dizer assim, esses dois estão relacionados diretamente com a questão das pessoas, né? Opa, e a geração elevada de resíduos é porque muitas vezes a gente não mede, não entende muito, né? Então, até já é muito comum, um dos indicadores de muitas empresas, a quantidade de resíduo gerado por produto que foi produzido. E isso faz com que seja a quantidade de resíduo, independente do tipo, ela seja algo a ser estudado, que eu vou querer reduzir isso. Então, se eu, para cada quilo de alimento eu produzo 1 quilo de resíduo, então, pô, vou tentar reduzir isso. Então, esses indicadores, e é um grande risco quando a gente não tem controle, né? E justamente um dos pontos aqui do planejamento é que a gente tenha cada vez mais controle sobre os insumos, materiais, produtos que a gente compra, os resíduos que a gente gera e o que sai desse processo, né? E a falta ou falha na medição, né? Que seria justamente a gente não ter um controle sobre isso. O que está sendo feito com os resíduos, não saber os tipos de resíduos, onde que eles são gerados, né? E uma das questões aqui, justamente, do planejamento é a caracterização disso, né? Isso que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas alguns riscos internos mais simples, né? Tem vários outros, mas estou trazendo alguns mais práticos ali. Depois a gente vai ver um exemplo um pouco mais aprofundado. Riscos externos, né? Os riscos externos, eles normalmente estão alinhados principalmente com a destinação de resíduos, né? Então, a cadeia de fornecedores aqui, seja para fazer a coleta, seja para destinar alguns tipos de resíduos, alguns resíduos que não têm reciclagem, o que muitas vezes tem reciclagem, mas é muito caro. Então, o processo de investigação, de buscar os melhores fornecedores e saber quem são, de se relacionar, de fazer um processo de validação deles é bem importante, que é um dos grandes riscos que se tem aqui nesse processo. A questão regulatória também, então, né, pelos tipos de resíduos, né, se são gerados, como que eles são armazenados. Então, existe sim um controle, principalmente para a indústria e grandes geradores, né, para a questão, para se isso ser regulado e ser controlado. E existe também, então, a pressão dos stakeholders, né, seja por parte de acionistas, né, às vezes a diretoria é mais forte, ou também de colaboradores ou da sociedade ao redor, das pessoas que compram daqueles produtos ou que usam dos serviços dessa empresa, de ter uma gestão correta, né, da sustentabilidade. Então, são alguns riscos externos que podem acontecer dentro
do processo na gestão de resíduos. Algumas oportunidades internas, né, que a gente trouxe aqui, né? Então, a substituição de insumos, né? Então, eu vou estar reduzindo algum tipo de material que eu gero muito é- quando ele é descartado, é, ou a gente pode estar tirando algum material que gera muito rejeito, que tem substituir por materiais, por exemplo, ou que não gerem tanto resíduo, ou que gerem resíduo reciclável, troca de embalagens multicamadas por multimaterial, por exemplo, né? Então, substituição de materiais ou insumos, reuso de materiais, então ver oportunidades de materiais que podem ser reaproveitados dentro do processo, né? Que seja dentro da própria empresa ou em outro local. A criação de indicadores, né, são oportunidades que eu falei ali, por exemplo, quantidade de resíduos gerados por produto, quantidade de resíduos, índice de redução, de reutilização, índice de resíduos para aterro, enfim, que todos eles também estão aqui dentro da nossa metodologia, da nosso sistema de gestão, mas que podem trazer assim com um pouco mais de forma sistemática, né? E também parcerias e incentivos, né? Criar parcerias para destinação e para gestão de resíduos, incentivar os colaboradores a participar e eles fazer parte disso também. Então, algumas oportunidades aqui. E, opa, acho que faltou as questões de botar as oportunidades externas. E as oportunidades externas estão relacionadas com também com com os riscos, né? Então, diferenciação no mercado, né? De conquistar clientes que querem uma empresa melhor posicionada, ter a economia circular, né? Então, transformar os resíduos em insumos para outro setor ou para outra empresa, né? Então, fazer parte da economia circular de forma mais ampla, né? De forma macro, parcerias com cooperativas e empresas de gestão de resíduos para reduzir o custo, para aumentar a reciclabilidade dos resíduos, aumentar a quantidade de resíduos que são encaminhados corretamente e também, consequentemente, aumentar o impacto positivo. Então, são algumas oportunidades externas também. E aqui uma análise SWOT, né? Um pouco, né? Eu fiz rapidamente aqui com algumas ideias em cima da apresentação, né? Então, as análise SWOT é uma ferramenta que ajuda nesse processo de planejamento, nesse processo aqui, na identificação, né, de riscos e oportunidades. Então, forças são as questões internas, oportunidades são as questões externas, positivas, né? E negativas são as fraquezas que são internas e ameaças são as externas que são negativas. Então, aqui algumas ideias, né, de forças. Política de sustentabilidade. Isso é como se fosse um diagnóstico de uma empresa, então, né? Então, você pega uma empresa e ver quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que ela tem, né? Então, política de sustentabilidade já implementada, isso é algo que pode ser algo muito positivo, né? É algo que a gente, inclusive, para conversar com o cliente, a gente sempre busca essa política ou relatório. Um sistema de gestão integrado né, até implementado ou até auditado, certificado, né? Então, tem vários pontos do sistema de gestão lixo zero que são equivalentes também à ISO 14001 e equipes engajadas em iniciativas ambientais, né? Não necessariamente com a questão de resíduos, mas com oficinas, né, na questão de segurança ali na semana, na CIPAT, enfim, iniciativas da empresa que tem colaboradores engajados. Aí, dentro isso são as forças internas, né? As fraquezas internas são o alto volume de rejeito sem rota de reciclagem, então, muito material sendo gerado e baixa reciclabilidade desses materiais. Falta de indicadores específicos, né, para a questão de redução, reutilização, rejeição, né? Enfim, dos 9 R's que são utilizados aqui. Não tem indicadores claros, não se sabe o que pode ser feito com os materiais. E falta de treinamento, né? Treinamento limitado aos colaboradores sobre o que tem que ser feito com os resíduos.
Então, internamente, também pontos bem normais, falta de indicador, falta de treinamento e volume muito grande de resíduos que vão para aterro, né? E por outro lado, questões externas, a gente tem algumas questões, por exemplo, positivas. Demanda crescente de clientes por fornecedores já certificados, isso já está aí no mercado, já é algo que está acontecendo. Incentivo fiscal e linha de financiamento para projetos circulares, parceria com ONGs, cooperativas de catadores, né, para aumentar o impacto social positivo. Então a empresa, pô, já está fazendo isso, já mapeou isso, né, algo que é extremamente interessante. E as ameaças externas são, sim, a regulação mais rigorosa, né, com possibilidade de ter alguma penalidade. Mercado local de reciclador restrito, então dificuldade de absorver os resíduos recicláveis, isso é uma grande ameaça em muitos lugares e uma reputação afetada em caso de falha de destinação errada, né? Então, possibilitando a chance de alguém falar que a empresa está fazendo greenwashing, né? Então, aqui só um exemplo, né, do que é esse ponto 6.1, né, que seria a análise de riscos e oportunidades, como que isso pode ser feito? Análise SWOT, claro, dentro de uma empresa vai ter muito mais resposta, vai ter muito mais, ou vão ter outras questões, mas aqui a gente está falando de um exemplo e isso pode ajudar aí você já a pensar que isso é algo que ajuda no desenvolvimento, né, de quais as ações que têm que ser feitas para melhorar a gestão ambiental, a gestão de resíduos da empresa. Então, agora, bom, a linha base aqui, é, o que que, o que que são a linha base, né? A linha base é a coleta de dados contínua, né? Então, a linha base hoje são de 6 meses. A utilização de planilhas ou softwares, né, para acompanhar. A consolidação semanal ou mensal desses dados. E uma divisão por tipo de resíduos e por setores. Bom, a linha base, a gente está falando aqui que é uma necessidade dentro da norma para fazer para validar essa destinação dos resíduos, né? A gente vai ter, como a gente vai falar depois, o índice de reciclagem, que ele é o quanto que a empresa está reciclando em cima daquilo que tem potencial de ser reciclado, e isso vai ser uma forma de evidenciar a que a gente chama de linha base. Muitas empresas já têm isso. Hoje, para os grandes geradores, principalmente, precisam emitir MTR, então já existe essa pelo menos um certo grau de evidência, de documentação. As únicas questões são que a gente vai verificar uma forma melhor de validar, né? Porque muitas vezes o que vai para o aterro não tem uma distinção do que está ali, né? Então a gente vai precisar de que tenha uma validação maior do que é que está tendo, que se realmente tudo aquilo que está indo para aterro ou para coprocessamento de fato deveria estar ali e não poderia ter oportunidade de ser reciclado. Então, justamente aqui com a análise gravimétrica que a gente vai ver agora, é o que vai ajudar a empresa a verificar o que que é de fato reciclável, o que que é compostável, o que que é perigoso, o que que é rejeito, que não tem reciclabilidade. E, enfim, aí a gente consegue ver as oportunidades e ter uma base do que é de fato reciclável dentro do processo, né? Então, a coleta de dados ali, como eu tinha falado, né? Pesar os resíduos gerados por tipo, né? Então, por reciclável, por orgânico, né? Às vezes tem uma diferença. As planilhas, eu vou voltar aqui que eu acho que eu. é, As planilhas, elas são uma forma da gente validar isso, né? Hoje muitas empresas utilizam isso, mas também tem hoje softwares diversos que ajudam, né? Hoje já está até bem acessível as empresas terem esses softwares para fazer a gestão dos seus resíduos. A consolidação mensal seria a geração de relatórios, que pelo Excel muitas vezes tem planilha, tem os gráficos e tudo mais, e tem os dashboards desses softwares, e é ter essa linha base aí de tipo de resíduo e ter setorizado também, algo que pode ajudar bastante no processo de validação e de melhoria dos processos. E aqui vamos falar da análise gravimétrica, que é um ponto bem importante. Não vou entrar em grandes detalhes aqui, né, sobre como que tem que ser feito isso, né, qual que foi
qual que foi assim, qual que são as melhores formas de fazer, mas eu acho interessante a gente falar um pouco sobre isso, e é um ponto que gera muitas dúvidas, e, bom, então fique à vontade aí, quem quiser perguntar, mas vou estar falando um pouco aqui sobre esse processo eh, de análise gravimétrica, ou caracterização de resíduos, ou inventário de resíduos. O primeiro passo que a gente entende para fazer uma boa análise gravimétrica é se dividir em setores, porque cada setor vai ter um tipo de resíduo diferente. Muitas vezes fazer uma caracterização é, do final direto, né? Lá, vamos dizer assim, da onde os resíduos estão saindo já, isso pode não ter muita realidade, porque vai mostrar a realidade geral, mas não necessariamente quando na hora de fazer um planejamento mais correto não vai ser justo, né? Porque alguns lugares geram muitos resíduos orgânicos, por exemplo, outros geram somente recicláveis, outros, como o banheiro, gera basicamente rejeito. Então, não tem por que a gente colocar um contentor de orgânico dentro do banheiro, porque não gera muito orgânico, né? Gera no vaso só. Não tem por que colocar um volume tão grande, por exemplo, dentro de um escritório, um contentor grande, se eles geram resíduos pequenos. Então, quando a gente faz uma separação de setor, a gente vai estar pensando e planejando em cada um dos setores quais são os tipos de resíduos, quais são os tipos de contentores que vai precisar, os tipos de sacolas, tipo eh, de divulgação que vai ser feito, né? Claro, muitas vezes num chão de fábrica não vai ser a mesma forma de capacitação que vai ser feito numa área de escritório, no, né? Que vai ser bem diferente de uma área de cozinha. Então, também para planejar essas ações de os tipos de cartazes, de comunicação, de educação que vão ser feitos. Então, dividir por setor é algo que vai ajudar bastante a fazer um bom planejamento. Aí a questão de amostragem periódica, isso vai depender muito do local que se está, porque não tem uma. É muito difícil, né? Porque muitas vezes dentro por exemplo, de um restaurante, em 2, 3 horas ali, na hora do almoço, tá cheio tudo e já é uma boa amostra. Dentro do escritório, às vezes passa uma semana e a quantidade de resíduos que está ali é muito pequena. Então a amostra vai de acordo com o setor que se está fazendo naquele momento a caracterização. Claro que muitas vezes pegar de um dia já tem um bom referencial, né? Já tem uma boa amostra, mas isso vai ser relativo ao setor que está da empresa e o tipo de empresa também, né? Então a amostragem é só para a gente ter uma base e utilizar essa base, que daí depois disso vai ser né? Vai se colocar isso de acordo com o mês, ou o dia, ou a semana, ou enfim, até horas, meio-dia para ser planejado em cima disso. Então, a gente pegou alguns setores, ou todos os setores, separou os resíduos por um período de tempo, e agora a gente vai abrir esses resíduos em uma lona, alguma coisa assim, e vai separar por tipo de resíduo. Aqui, essa separação também pode ser da forma que entender, né? Tem gente que faz uma separação mais bruta entre as frações, então entre reciclável, não reciclável, orgânico e perigoso, se for o caso, né? Tem gente que já mesmo dentro dessas frações, faz uma separação, então, dos tipos de plástico, dos tipos de vidro, dos tipos de papel, papelão, os tipos de alumínio, porque daí a gente está fazendo uma caracterização bem certeira dos tipos, do que é consumido naquele local. Dos tipos de orgânico também, muitas vezes, porque dependendo do local, alguns tipos de orgânico não vão conseguir ser geridos ali, outros sim, enfim, e dos rejeitos também, principalmente para entender, né? Aqui a gente vai pegar esses materiais e vai ver quais são as possibilidades. Depois vou falar ali dos indicadores de redução, reutilização e reciclagem e ver quais são as iniciativas que a gente pode fazer com eles, né? Então, quanto mais é, riqueza de dados e de informações que a gente tiver aqui sobre os resíduos, melhor. E aí, a partir
separação dos tipos de resíduo, a gente vai pesar todos eles. Então, cada um deles vai ter um peso e a gente faz esse percentual do total. Então, em cada Nossa, setor. Oi? nossa, tô lá o piado. Opa. Bom, a gente então vai ver o percentual que se tem desses resíduos em cada setor em relação a peso e a volume. Por que que a gente faz os dois? O peso, ele vai ser o mais importante aqui, vamos dizer, quando a gente fala de destinação. Mas, né, normalmente se faz a coleta por peso e tudo mais. E o volume também para fazer um planejamento, por exemplo, dos contentores. Né? Se eu gero, sei lá, 200 litros de papelão num setor, vai ser ruim eu colocar um contentor de 40 litros ali, pequenininho, que não vai dar conta. Seja para aquele setor ou seja para também depois para os contentores maiores ali antes de ser encaminhado para coleta. Então, o volume vai ajudar bastante no planejamento dos volumes dos contentores, né, e também da periodicidade de coleta. E o peso vai também ajudar bastante ali nos indicadores de quanto que está sendo reciclado, quanto que está sendo reutilizado ou não reciclado, né, ou indo para aterro, justamente porque é um indicador bem importante que hoje muitas empresas utilizam. Então, essa é a análise gravimétrica, né? Isso é o que a gente faz de forma assim um pouco mais rápida, fazer essa divisão de setores, pegar uma amostra, separar por tipo de resíduo, pesar todos eles e ver quanto por cento que isso dá. E é bem interessante aqui nesse caso que muitas vezes um resíduo tem um peso grande, mas um volume bem pequeno, ou vice-versa, né? Então, o exemplo principal aqui de peso grande é o orgânico e tem um volume bem baixo, então a gente calcula com a densidade. Então, a densidade é o quanto de massa por um volume, então a densidade do orgânico, por exemplo, é bem grande, porque tem muita massa, então quanto maior a massa, um volume pequeno, então densidade grande. E o que tem densidade pequena, né, que a gente sabe, são os plásticos, por exemplo, né? Pega um isopor, é um dos grandes exemplos, onde a gente tem uma massa bem pequenininha e um volume bem grande. Então, massa que está em cima dividido por volume que está embaixo, massa pequena por volume grande, densidade é bem baixa. Então, resíduos de densidade baixa tendem a ter um volume muito grande, né? Assim como o papelão também, e acaba tendo um volume muito grande, mesmo com uma massa pequenininha. Então, esse é um dos motivos da gente estar fazendo esse cálculo aqui, trazendo depois um bom planejamento de destinação, de reutilização, de reciclagem, de compostagem, enfim, tá trazendo realmente informações e dados bem importantes aí para as empresas tomarem umas decisões, né? Claro, dentro disso a gente vai ter aqui a criação de metas e indicadores para redução e reuso e reciclagem. Então, os indicadores, né, seria a troca de materiais. Então, eu vou ver que eu tenho muito material que é rejeitado. Pô, então vamos tentar trocar esse material para reduzir essa quantidade. Tem materiais que eu estou jogando fora aqui nesse setor que podem ser úteis em outro setor. Então, eu posso ver uma forma de encaminhar para lá para eles utilizar. Isso acontece muito, assim, tá? Tipo, a gente está aqui, tem um material aqui que a gente usa que chega para os nossos uns plásticos que chegam para fazer a segurança de algum material que vem, e lá em outra área ele pode ser utilizado para cobrir um outro tipo de material. Enfim, a gente começa a ter ideias quando a gente sabe o que está sendo gerado, né? Por isso que a caracterização vai ter um peso bem importante. Reduzir o uso de alguns insumos, né? Quando vê que está gerando muito desperdício, tá tendo muita tá indo muito para, seja, mesmo se vá para reciclagem aqueles materiais, mas quando está gerando muito, vê uma possibilidade de reduzir esses insumos, a compra desses insumos, né?
separar melhor os materiais, esse aqui com certeza é um dos grandes pontos aqui da caracterização. A gente começa a ver que muitas vezes a empresa assim está reciclando 5, 10%, e aí vai ver ali dentro dessa análise gravimétrica um potencial gigantesco de reciclar os materiais, né? Então vai ver que tem lá, às vezes 70, 80% dos materiais pode ser reciclado ou compostado. Então começa a ver essa possibilidade. Aumentar a capacitação e conscientização, então, claro, um dos grandes pontos de não ter, além de ter, não ter um processo, não ter indicadores, não ter bons materiais e métodos ali para encaminhar corretamente, tem também a falta de capacitação e conscientização. A questão de ilustração ali que eu falo é da comunicação que se tem, né? Muitas vezes empresas têm lá lixeira para resíduo reciclável, para resíduo orgânico, para rejeito, mas as pessoas não sabem o que fazer, não tem uma comunicação boa, não tem uma ilustração, e justamente, às vezes, só de melhorar um cartaz para colocar o que tipo de resíduo que tem que ser colocado, já melhora todo o processo, já ajuda e já muda todo um cenário. E também reduzir a quantidade de resíduos orgânicos, né? Que isso é um ponto bem interessante, principalmente em empresas que têm, é, que fazem os alimentos, né? Normalmente se vê que tem um desperdício muito grande. Um dos grandes pontos que se tem, assim, com escola, com hotel, com indústrias, né? Que tem área que ali se alimentam 500, 1.000 pessoas. E eles veem que tem um desperdício, então faz já uma forma de reduzir a quantidade de resíduos, e é uma quantidade de resíduos muito pesada, né? Então é quantidade de peso. E às vezes vem várias oportunidades de reduzir esses resíduos também. Então aqui são alguns tipos de algumas ideias, né? Do que pode ser feito com essa caracterização, de que resultados que a gente pode ter, né? Né, informações e o que pode gerar a partir dessa caracterização. E, por último, aqui, né? Que daí eu acho que é também outra coisa bem importante, que são os índices de reciclagem, seja o índice real ou o índice geral. O índice real, ele mede a eficiência que a empresa tem em reciclar aquilo que tem potencial de ser reciclado. Então, dentro desse processo, a gente vai colocar todos os resíduos com potencial de reciclagem, todos os resíduos com potencial de compostagem, e não incluir aqui os resíduos que são perigosos, que vão para aterro industrial ou incineração ou outros processos de queima, e o que é necessariamente rejeito. Então, esse índice aqui, ele é, vamos dizer assim, o real, porque ele é de fato o índice de reciclagem. O outro índice nem precisaria ter o nome reciclagem, mas é o nome que foi dado, vocês vão ver. Mas então hoje a gente pega tudo aquilo que a empresa está reciclando. Por isso que eu falei que, às vezes, uma caracterização simples, só pelo, pelo que está sendo passado ali pelo MTR, muitas vezes não diz tanta verdade, né? Porque a gente precisa saber, e isso o auditor, no momento ali que está fazendo a auditoria, ele vai querer entender o que está sendo encaminhado para coprocessamento, para incineração, para aterro, se de fato tudo aquilo ali não pode ser reciclável de maneira nenhuma, não tem potencial de ser reciclado. Então, isso é uma coisa que, para isso, para que a gente consiga ter essa informação e para que o auditor valide essa informação, precisa ter dados. Por isso que essa parte da caracterização, da linha base, ele vai ser muito importante para validar o processo, porque se não for validado esse número pelo auditor, não tem como avançar na auditoria. Então, essa questão de ter dados, isso está diretamente ligado com a imagem da empresa, com a questão de transparência, porque senão hoje, né, você vai ver, por exemplo, um exemplo clássico assim, né, um restaurante de shopping, né? Tu vai ver lá a quantidade que se tem de, de rejeito é muito grande, né? Porque as pessoas não separam. Mas lá dentro, o que tem
sei lá, não sei o número exato, mas 70, 80% do que é colocado dentro de uma lixeira nessa parte do shopping pode ser reciclável ou compostado, que tem muita comida, tem papel onde o pessoal coloca em cima das bandejas, tem plásticos diversos, né? Tem latinha e muitos deles com potencial de ser reciclado. Então, ali dentro, se eu falasse que tudo aquilo ali é rejeito, não é verdade, porque muito daquilo ali tem potencial de ser reciclado ou de ser compostado. E muitas vezes também tem a questão de localmente, né, ser difícil, mas a gente precisa, assim, nesse momento a gente está falando de um índice que é importante dentro do sistema de gestão, da norma, e que precisa ter um encaminhamento, né, uma transparência muito grande por parte das empresas, né? Então, esse é o índice real de reciclado que a gente vai utilizar, é ele que vai dar lá na pontuação da validação da auditoria o sim ou não, né? Que são dois critérios que a gente tem dentro da, né, eu falei isso acho que na primeira aula. Um deles é o quanto de reciclagem que a empresa tem, que precisa ser 50% ou mais, e o outro seria a pontuação da auditoria, que vai de 0 a 100 pontos e precisa ter no mínimo 40 pontos. Então aqui, e então por isso que é tão importante o índice real de reciclagem. Ficou alguma dúvida aqui nessa questão do índice de reciclagem? Então, show. Bom, então, opa, vamos, tá bom. E por fim aqui, então, a gente vai para o índice real, índice geral, aqui tá errado, desculpa, pessoal. Aqui é o índice geral de reciclagem. E o que que é o índice geral de reciclagem? Ele é tudo que é o percentual, né, de tudo que foi reciclado dividido por tudo que foi produzido. Então aqui não fala muito de eficiência, né? Ele está mais falando de um índice mesmo, né, de uma forma geral. Então, basicamente, todos os resíduos da empresa vão entrar aqui nesse índice, né? Ele mostra o percentual de resíduos reciclados sobre o total, sem excluir nada. Então, esse é um índice que a gente também utiliza muito hoje de forma mais, assim, mais as empresas utilizam isso e é um que ajuda até, vamos dizer assim, na taxa de aterro zero, né? Muitas empresas utilizam esse índice para falar que a empresa é aterro zero. A unidade dessas variáveis é em quilos. Como é porcentagem, né? A gente usa aquilo, mas tem empresas que usam toneladas também, né? Então, o índice ali vai ser, dependendo da quantidade de resíduos que são gerados na empresa, usa quilo ou tonelada, mas sim é quilo, não é volume, né? Se for assim, eu acho que a pergunta era isso. Não vai ser volume que vai entrar nesse processo, vai ser em relação a peso. Então, por isso que eu falei, né? Aquela hora que a gente estava falando da caracterização, o peso vai ser bem importante para falar sobre o índice geral, os índices que são importantes, índice de aterro zero, índice de desvio de aterro, índice de desvio de queima e aterro. Então, são vários índices também que existem hoje no mercado, e esse aqui é um deles, desses índices que são importantes para também para a empresa, enfim, declarar, né? Porque hoje o mercado, né, muitas vezes tem esse índice como importante. E queria trazer, assim, né, que o poder do sistema de gestão de lixo zero não está apenas em medir os índices, né? Embora isso seja uma parte bem importante, mas em transformar o resíduo em oportunidade de inovação, eficiência e impacto positivo para a sociedade e para o planeta. Então, eu quis trazer esses pontos da desses índices, né, dessa forma, dessa caracterização, justamente que a gente quer medir e saber o que que a gente está fazendo, né? Saber o consumo que está sendo feito pela empresa, saber como que a gente pode aumentar a eficiência dos nossos processos, e muitas vezes
aumentar a eficiência, a gente está pensando somente em custo, mas com certeza vai estar lá no custo em algum momento, né? E às vezes a gente pensa só para o final da vida daquele resíduo. Ah, se eu conseguir vender aqui, eu vou ganhar um valor com isso. Ah, se eu pegar um fornecedor mais perto, eu não preciso pagar o transporte. Mas também tem a eficiência do antes, né? E se eu não gerar aquele resíduo? E se eu conseguir colocar um outro material que vai ocupar o lugar dele e eu não vai gerar mais e eu vou ter talvez um custo inicial, mas que depois não vou ter um custo tão grande e o impacto disso é muito menor. Inovação também, né? Muita gente quer inovar, eu vou comprar uma máquina aqui para fazer a, né, a gestão dos orgânicos da minha empresa. Pô, é uma grande inovação, né? Uma grande melhoria de processo, mas tem inovação também de eu comprar uma máquina, usar uma máquina que, ao invés de usar plástico, eu vou usar um molde de alumínio, que não vou precisar mais gerar aquele resíduo, ou que eu vou pegar aquele resíduo e vou transformar em né, como muita gente faz com pallets, né? Pô, é uma inovação isso, né? Antigamente é tudo para queima. Agora, e aí, né? Primeiro ia para aterro, depois para coprocessamento, agora tem gente fazendo sofá de pallet, né? Isso também é inovação, né? E tudo isso gera um impacto positivo muito grande. Então, essa é uma das coisas que que eu entendo que a gente que a gente pode validar dentro do nosso processo conhecendo, né? Uma vez eu ouvi alguém falando que a, a caracterização de resíduos é como se fosse um exame de sangue, né? Então, às vezes a gente sabe, a gente vê algum indicador assim, alguma coisa, uma pessoa tá com febre, ou tá com alguma dor, ou tá com dor de cabeça, pode ser que seja isso, pode ser que seja vírus, pode ser que seja bactéria, pode ser que seja, enfim, não sabe. Daí quando faz um exame de sangue, né? E ele consegue saber exatamente os problemas que se tem naquela pessoa, né? E a caracterização é um momento onde a gente consegue olhar para a gestão de resíduos, para os tipos de resíduos, para o consumo daquele ambiente, e fazer vários apontamentos. Ó, por que que tá ruim a tua gestão de resíduos? Ó, tá aqui, ó. Esse resíduo aqui não está separado do outro. Esse resíduo aqui tu pode tirar ele, reduzir, colocar esse material aqui para não gerar esse resíduo. Esse resíduo aqui tu está encaminhando para aterro, mas ele pode para reciclagem. Esse resíduo está encaminhando para aterro, mas pode para compostagem. Então a gente tira diversos apontamentos. Bom, vou ler as perguntas aqui. Será disponibilizada a apresentação? Sim. Todas as apresentações e todas as aulas são disponibilizadas por nós, o PDF, e também tem um resumo da aula, tá? Que vai ser num blog, a gente coloca num blog e manda para vocês também. Então, vai mandar o PDF, o resumo no blog e também o YouTube, caso vocês queiram ver ou mandar para alguém. A Ana perguntou, o índice de contaminação também é outro indicador importante. O que que seria o índice de contaminação? Se quiser falar, pode falar. Ou se quiser escrever, pode escrever. Oi, consegue me ouvir? Vou Consigo. falar, acho que é mais fácil. Eu me refiro a, por exemplo, fazer uma análise dos containers que são para reciclagem, para ver o que colocaram na reciclagem que não deveria. Por exemplo, uma lixeira de papel, alguém colocou uma latinha de alumínio. Então, é uma contaminação. Entendi, Então, não sei. É entendi. porque eu tô aprendendo aqui nesse webinar, as coisas como Tá. estão sendo feitas no Brasil, porque onde eu moro e trabalho, esse é um índice muito forte, em que a gente tenta muito mensurar e mostrar para o cliente que não adianta estar tendo um índice de reciclagem bom e alto se você também não está avaliando se está tendo alguma contaminação ou não na reciclagem. Então, não Isso. sei se é algo que no Brasil vocês da Zeros também mensuram, se tem alguma norma que peça isso. Enfim, eu acho que é uma coisa interessante de considerar. Então, a gente tem dois pontos, tá? Primeira coisa, só respondendo ali rapidinho, a gente não tem um curso, tá? Aqui não é um curso. Esses webinários acontecem toda segunda-feira,
e está à disposição. É, são na caracterização, né, na análise gravimétrica, a gente já faz isso, né? A gente, por exemplo, pega uma empresa que não tem restabilidade nenhuma, uma baixa restabilidade, e a gente vai pegar por exemplo, na cozinha da Copa. Tem nada indo para reciclagem. A gente vai pegar lá aquele saco e vai ver que tem papel higiênico, tem borra de café, tem resto de fruta, tem latinhas, tem Tetra Pak de suco, tem embalagem de salgadinho e de bolacha. Beleza. Então a gente vê ali que tá contaminado. Aquilo ali é o lixo, né? Que é o que a gente chama de fato de lixo, que é a gente chama de rejeito, mas nem tudo ali deveria ser rejeito. Tem muito dali que pode ser reaproveitado, reciclado ou compostado. Então esse é o primeiro momento. A gente está fazendo análise gravimétrica e fala, opa, aqui eu preciso de ter um contentor para orgânico, para colocar a borra de café, o resto de fruta. Eu preciso ter um reciclável para colocar a latinha, alguns tipos de plástico, né? O PET, o Tetra Pak. E preciso ter o papelão também. E preciso ter um contentor para rejeito para colocar o, o papel higiênico, o alumínio, né? O alumínio não, mas por exemplo, os plásticos ali que são com alumínio dentro, né? Que não são recicláveis. Então a gente já está melhorando o processo, né? De um contentor a gente já tem três para fazer uma separação correta. Aí esse índice aí dentro de um processo ali isso é só para a gente fazer um- uma validação do que está sendo, a gente está caracterizando. Depois, quando a gente começa a medir isso semanalmente ali, que seria o controle, né, que a gente chamou de linha base ali, a gente tem que ter esse controle também para saber quanto do que eu estou falando que é reciclável, que de fato é reciclável, quanto que do que eu estou falando de rejeito, que de fato é rejeito, que dali muito poderia estar sendo reaproveitado. Então, assim, essa medição, por isso que eu falei, né, na auditoria a gente vai ter sim uma forma de que a empresa comprove que aquilo que ela está mandando para compostagem é compostado, que aquilo que ele está mandando para reciclagem é reciclado, e o que ele está mandando para aterro, para queima, é de fato rejeito, não poderia ter outra solução a não ser aquela. Então, não é exatamente com essa nomenclatura até eu gostei do nome, né, de índice de Porque contaminação. contaminação, na verdade, é a contaminação das lixeiras onde você está segregando. Então, é muito comum você ver uma lixeira, até, por exemplo, em áreas públicas, você vê Hum, lá em estação de metrô, em shopping, escrito lá reciclável e o rejeito. E aí você olha o reciclável, você vê o tanto de lixo, tanto de material que foi errado, né, colocado de forma errada no reciclável. é. Então, é, no, digamos que como que eu vou explicar isso? Esse nome de contaminação é muito utilizado no, no âmbito internacional, chama de contamination rate, onde a Ah, pessoa assim, faz uma análise e pesa o quanto de material está contaminando o reciclável. Isso é muito em função do ser humano que não segrega direito, é o que você falou da questão da, das imagens, dos posters, ilustração, justamente para isso, para tentar prevenir o máximo que não tenha uma contaminação boa. nos coletores. Bom, mas é isso mesmo, assim, a gente não Né? chama desse nome, é bonito o nome, Entendi. mas a gente verifica se tudo que está indo para aterro ou para queima, porque a gente só vai conseguir validar. Porque senão, teoricamente, a maioria das empresas vai estar dizendo que o índice de reciclagem dela é 100%. Que eu só vou pegar, ó, eu tenho 100 quilos, 20 está indo para compostagem, 50 está indo para reciclagem e 30 está indo para aterro. Beleza. Uhum. Mas aí dentro dessa taxa que está indo para aterro, quanto daquilo que poderia ser reaproveitado? E a gente faz isso dentro do Sim, processo de auditoria, para verificar é, os números se são, de fato, se tudo aquilo que está sendo encaminhado para aterro deveria ir para aterro e não poderia ser reaproveitado. Daí faz essa taxa de reaproveitamento ali, e é isso que vai dar o número negativo ali, que vai reduzir o índice de reciclagem das empresas. certo. Obrigada. Uhum. Qual o nome mais utilizado? Contentor, coletor, residuário? Ah, eu. Desde que não use lixeira,
para mim pode ser qualquer nome. Mas contentor, eu acho, né? Coletor. Residuário é um nome que nem existe na língua portuguesa. A gente usa muito, né? A gente sempre fala de residuário. Eu acho a melhor palavra que tem, que a gente. Residuário é onde coloca resíduo, mas muitas vezes nem tem, né? Assim, nem aceita isso em alguns lugares que tu vai escrever. Mas contentor eu acho que tá bom. Mais alguma pergunta?